Bruxas e feiticeiros reuniam-se à noite, geralmente em lugares solitários, no campo ou na montanha. Às vezes chegavam voando, depois de ter untado o corpo com unguentos, montando bastões ou cabos de vassoura. Em outras ocasiões, apareciam em garupas de animais ou então transformados eles próprios em bichos. Os que vinham pela primeira vez deviam renunciar à fé cristã, profanar os sacramentos e render homenagem ao diabo, presente sob a forma humana ou, mais frequentemente, como animal ou semi-animal. Seguiam-se banquetes, danças e orgias sexuais. Antes de voltar para casa, bruxas e feiticeiros recebiam unguentos maléficos produzidos com gordura de criança e outros ingredientes. E é assim que Carlo Ginzburg começa História Noturna, que é o livro que a gente vai tratar nesse segundo episódio aqui do Vai Dar História Cast. Oi, gente, a todas e todos que estão ouvindo. A gente então hoje vai falar sobre o Carlo Ginzburg, mais um livro dele, é o segundo livro dele nessa nossa sequência de a trilogia que a gente criou, né? É. uma tríade aí de livros que a gente selecionou para falar do Carlo. E esse segundo é o História Noturna, o subtítulo é Decifrando o Sabá. E essa introdução que o Henrique fez é um trecho já bem introdutório do livro, que dá um panorama sobre a visão geral que se tinha nessa época, da onde a gente vai partir nossa análise e nossa leitura, né? Uhum. Só para situar um pouco vocês, esse livro é de 1989, a gente tem aqui no Brasil uma edição de bolso pela Companhia das Letras. Ele é um livro meio lado B do Ginzburg, assim, ele não foi um grande arrasa quarteirões, igual foi o Queijo e os Vermes, que a gente já conversou antes, mas ele é um livro muito interessante, super complexo, labiríntico, né, nas apresentações que ele faz. E a proposta dele, ele tem esse objetivo de reconstruir as crenças que mulheres e homens que foram acusados de bruxaria, qual era esse espaço simbólico, o que isso significava para eles, né? Então ele tenta fazer um estudo do sabá a partir desse significado para os acusados e não tanto, né, de jeito nenhum, focando nos juízes, nos inquisidores ou no processo de perseguição em si. Então ele mais uma vez aí subverte essa lógica de investigação que privilegia os vencedores, e ele vai dando mais força e mais espaço para a gente entender um pouco dessa cultura popular. Uhum. Que é um lugar onde o Carlos se debruça nos seus estudos como um todo, de se aprofundar e se interessa muito por trazer essa abordagem a partir da cultura popular, por culturas que se disseminam pela oralidade, e tentando sair um pouquinho do eixo de um mundo erudito. E isso já, por si só, inclusive no caso desse livro, já é um deslocamento daquilo que já havia sido produzido. Então já tinham sido produzidos antes dessa publicação livros sobre o sabá, sobre a feitiçaria. Uhum. Entre esses autores que ele inclusive cita no livro, tem o Trevor Hopper, Gertz, Kay Thomas, alguns que já trouxeram esse tema da feitiçaria, mas muito mais pela perspectiva, como o Henrique falou agorinha, de quem julgou e não de quem foi julgado. Então é muito mais uma perspectiva dos juízes e da documentação que foi feita, mas é uma leitura documental que pouco foi ouvir a voz de quem estava praticando. E aí isso muda completamente a perspectiva, né? Uhum. Então, além disso, o Carlo, nesse livro, ele tenta propor uma análise que mistura bastante historiografia com antropologia. Ele mesmo cita isso, que não tem como, né, passar por uma cultura, pensando mesmo, né, uma cultura popular, e pensando por algo de tantos anos, que é difícil encontrar, inclusive, a origem dessas práticas. É preciso uma avaliação que não seja estritamente historiográfica, mas em conjunto com outras, né? Vai além da antropologia. Sim, sim. Ele fala aqui bastante nessa introdução, dessa questão do método dele, e que ele trabalha não só com história e com antropologia, mas com geografia, com filologia, com filosofia. Ele traz uma série de conhecimentos de humanidades para fazer esse estudo, que ele é, assim, por excelência, interdisciplinar, né? Ele não conseguiria chegar nem perto desse conjunto de
de processos e de documentos que ele analisou sem todo esse repertório. E é uma coisa que ele até destaca, que outro historiador, por exemplo, que tivesse acesso a esses documentos com uma perspectiva estritamente histórica, historiográfica, não conseguiria fazer esse trabalho, porque ele junta aqui coisas que são muito diferentes. Então ele já sai assim declaradamente de uma pesquisa estritamente histórica. E aí que ele fala que ele faz uma pesquisa mais morfológica. Então ele pega o formato, né, a semelhança entre tudo isso que tem, são as principais características que ele consegue identificar, e a partir daí ele vai amarrando e vai costurando a sua análise e a sua narrativa. Exato. Já por isso é muito corajoso, né? Como ele se posicionou frente a esse livro. A gente estava falando agora há pouco, assim, de que é um livro que, na época, ele foi, por mais que não seja o best-seller dele, mas foi um livro muito desafiador, provavelmente, de se fazer e de como foi recebido. E ainda hoje ele tem traços de muita inovação. Sim. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar agora já, então, é uma questão que ele coloca assim ao longo de vários trechos do livro, que ele não pretende fechar a narrativa dele. Ele sempre trabalha abrindo hipóteses e não querendo concluir e resolver tudo. Então, esse livro, para mim, a sensação que eu fiquei foi essa, que é uma grande hipótese. Ele levanta muitas dúvidas e deixa isso em aberto. Então, ele abre um caminho novo de pesquisa, de relações que ninguém tinha explorado, que ninguém tinha se debruçado antes dessa forma, com documentos que também são inéditos, na sua maior parte. E deixa aí, para uma nova geração de historiadores trabalhar em cima disso. Abriu um universo, né, quando ele começou a propor isso. Imagina, ele parte para mitologia. Eu acho que isso é legal falar, até para quem está nos ouvindo, que esse livro, ele é provavelmente um livro que vai encontrar, assim como na gente, assim, tiveram trechos assim, e o livro como um todo, ele teve uma recepção minha, teve a recepção do Henrique. Então, como cada um lê e dialoga com esse livro, mas eu tenho a impressão de que pessoas que têm um interesse por mitologia, por uma cultura ancestral, vão se identificar muito com a leitura e vão se deliciar em alguns capítulos especialmente. Porque ele vai fundo nessas mitologias. E de diversas populações, de diversos povos, né? Não é uma mitologia de um lugar especificamente, de uma geografia específica. Ela é ampla. Então, acho que tem esse caráter, assim, nesse livro especial, de muita gente gostar. Que eu vejo, por exemplo, O Queijo e os Vermes é um livro que consegue abranger um público maior. Sim. Até pela linguagem. Inclusive pelo tamanho, né? Um livro mais curto. Isso, muito mais. A linguagem do livro, um livro mais curto. Esse livro aqui, ele não é um livro de... ele não é leve, assim, de correr. Não é o tipo de livro para ler no metrô, por exemplo. Você precisa estar mais concentrado ali. Não é uma leitura corrida, é aquela leitura que... É aquela leitura que eu gosto de pensar assim, eu leio em cima de uma bancada. Que eu tenho que ler Você ele... precisa ler, precisa anotar. E anotar, e voltar, e pesquisar. Putz, o que é isso? Então... Enfim, e isso é bem interessante, né? Que ele não nos poupa desses detalhes que são bem importantes também na pesquisa dele. Então vamos a partir do instante em que o Carlo também determina o início. Ele determina esse começo como a fase em que se inclusive dá o nome de Sabá. Não existia esse título. Sim. Nem para feiticeiras, nem feiticeiros, não das pessoas praticantes, nem para os juízes. Então, no momento em que se estipula esse nome, ele parte um pouquinho dessa fase e ele volta um pouquinho para contextualizar e depois avança. Isso é interessante a gente já destacar, porque, por exemplo, muitos dos trabalhos anteriores já partem do Sabá como uma coisa institucionalizada e pronta. E ele vai um pouco antes e fala, de onde veio isso? Então ele já começa a desnaturalizar algumas coisas, né? Então essa estrutura de complô e de perseguição, isso sempre existiu. Por que as pessoas agiam dessa forma? Então ele vai um pouquinho atrás. E aí ele volta lá para 1321, onde a gente começa a ver, a partir da descrição dele, um processo de perseguição, principalmente contra leprosos e judeus, na França. E o que isso traz pra gente, né? Ele começa essa pesquisa, né, relatando uma perseguição a leprosos e judeus, e são grupos que são marginalizados dentro dessa sociedade cristã,
em grande parte porque eles são diferentes, né? E no caso específico dos judeus estão fora da fé cristã. Então tudo isso que está fora, que é diferente, que eles não sabem, não conseguem reconhecer exatamente, traz um medo, traz uma suspeita e acaba meio que virando o inimigo por excelência, né? O primeiro, o alvo mais fácil é o bode expiatório, falando mais claramente, né? Exatamente. Então, aqui ele começa, aí a gente começa no século XIV, 1321, em baixa Idade Média, para situar um pouco. Na França, como a gente já falou, especificamente em Carcassonne, muitos desses primeiros processos que ele investigam acontecem em Carcassonne e em outras cidades também, mas a gente considera Carcassonne como um epicentro, digamos assim. E, enfim, o que acontece em 1321 é o seguinte: começam a surgir narrativas que se provaram falsas depois, né? Mas que estão associadas a um suposto complô, a um esquema que envolveria leprosos, judeus e muçulmanos também, nesse primeiro momento, de que esses grupos estariam envenenando as águas da cidade para que as pessoas saudáveis ficassem ou com lepra ou morressem. Tem esses dois caminhos, essas duas versões. Então, e aí a primeira coisa que a gente pensa quando lê isso é, mas por que ele sabe que isso é um complô, né? Aí a gente tem várias evidências nesses documentos que provam isso. A primeira questão é isso que eu já falei, das narrativas falsas, que aí ele vai destrinchando esses documentos depois e provando que essas narrativas não se sustentam. Depois tem a questão das confissões compulsórias, né? As confissões que são registradas nos processos dessas pessoas que foram julgadas e muitas vezes executadas, elas são praticamente idênticas. Então você vê que as pessoas completamente diferentes, de classes, de vidas, grupos familiares totalmente diferentes, falam a mesma coisa. Então aí você já vê que tem alguma coisa estranha por trás disso, né? Um outro elemento que ele coloca é justamente em relação à velocidade com que essa estrutura de complô teria se disseminado na França. Então, a partir de Carcassonne, várias outras vilas e cidades ao redor começam a investigar o mesmo tipo de problema, com os mesmos tipos de confissões, os mesmos tipos de acusações. E aí você pensa, como é que naquela época, século XIV, que é quando as notícias viajavam a pé ou a cavalo, esse tipo de coisa conseguiu se disseminar tão rápido, né? Então aí ele já tem 3 pontos muito, muito fortes para indicar que de fato foi um complô organizado, em grande parte por uma nobreza. Para que isso, né? Uma das questões dessa tem a ver, por exemplo, com o extermínio de leprosos, que era uma questão que dava medo, que dava repulsa, porque era uma doença extremamente contagiosa. Além de contagiosa, ela assustava, porque ela deteriora, ela dissolve, né, a tua aparência humana mesmo. Isso criava um horror nas pessoas. Então, não se chegava muito perto. E mesmo que a gente esteja falando de um grupo que, especificamente os leprosos, eles tinham muito acesso à igreja, porque eles eram frequentadores, muitos eram cristãos e inclusive tinham muito contato próximo com a parte, os grupos eclesiásticos, assim, quem estava mais em altos cargos dentro da igreja. E circulavam nesses lugares, mas ainda assim os cristãos tinham temor da doença e das pessoas que tinham lepra. Então, e judeus caíam nesse lugar de uma fé que era heterodoxa, que não era a que era seguida pela maioria naquela região. Então e a própria o preconceito, já o antissemitismo que já existia até em relação às origens desses povos, né? De serem muçulmanos também na mesma região, e aí eles faziam essas relações entre, às vezes, reis muçulmanos que estavam por trás desse complô. Sim. E então se desenhava uma narrativa inteira que o rei muçulmano tinha encomendado a morte de certo povo em alguma região, e aí contratou essas pessoas e fez promessas, e as pessoas iriam assumir o poder assim que outros cristãos morressem, enfim, que mudasse ali a população totalmente, e aí eles iriam ser os sobreviventes e poderosos da região. Tudo isso
cai no lugar de existiam alguns grupos acontecendo. Parece isso, né? Parece que tem muitos lados aí nessa história. Que sim, tinham alguns encontros que aconteciam mesmo, mas esses encontros não necessariamente vinham a ser complôs. Mas era através dos momentos de comunhão. Então, tem um monte de judeu ali se encontrando, ou tem um monte de leprosos ali se encontrando, ou tem judeus e leprosos ali se encontrando. O que eles estão tramando contra nós? Exato. É uma narrativa que ela sustenta muito no medo e na ideia da inveja, né? De que o outro, que é colocado como adversário, esse outro tem inveja do que a gente tem, do que nós somos, né? Os judeus terem inveja, talvez por ficar fora dessa cristandade, os leprosos pela questão da saúde, e tudo isso. E um outro ponto que ele destaca aqui, que fica muito claro, é o ódio antijudaico, que é uma coisa muito antiga e que persiste, como a gente sabe, tanto por essa questão da fé, quanto também por uma questão econômica, porque os judeus eles controlavam muito o setor financeiro, a gente pode falar em setor financeiro, mas enfim, eles controlavam uma boa parte da economia. Sim. Das cidades envolvidas ali na época. E aí, o que está envolvido nisso? Quando essas pessoas eram investigadas, esse complô, essa acusação de traição, era considerada crime de lesa pátria. Uma das penas, além da execução, é o confisco dos bens. Então, não só a pessoa investigada era executada, como a família era completamente destituída de suas posses. Então, os judeus que tinham muitas posses eram um alvo muito interessante. E assim, isso fica transparente, não só na análise do Ginsburg, mas nos documentos que ele apresenta, que ele cita, né? Como a gente vê que o interesse está ali. E como essas posses seriam distribuídas entre os nobres que estavam cuidando desses julgamentos. Né? Exatamente. E tem vários casos que... Bom, no que isso chegava, né? Onde isso culminou? Culminou em muitas mortes. Culminou num genocídio de leprosos e judeus, incluindo homens, mulheres, crianças, eram famílias inteiras. Algumas dessas eram perseguidas sem ter uma mínima prova. Sim. Não tinha nenhum indício de que aquela pessoa ou aquela família tinha alguma relação, mas se perseguia, se já destituía dos seus bens e já eram presos. Provavelmente seriam já interrogados, e algumas vezes tem casos que ele relata que não eram nem interrogados. Já partia direto para a fogueira. Você partia de um testemunho confiável, digamos assim, e pronto. Isso era o suficiente para condenar uma pessoa. E uma coisa que é interessante, que o Ginsburg destaca também, é que esse momento foi a primeira perseguição em grande escala que teve, primeiro organizada, né, sistemática. Quando a gente fala aqui de perseguição desses grupos, a gente está falando de perseguição, aprisionamento e execução na ordem de milhares de pessoas. Então, a população leprosa foi quase extinta nessas cidades da França. Exato. E os judeus que não foram executados foram expulsos, teve tudo isso. Teve judeus que foram segregados em alguns lugares. Então, é um precedente perigoso, né, que a gente vai ver como isso se desenvolve em seguida aqui. Muito. E isso começa a migrar para uma outra fase, né? Então, de 1321 a 1348, começaram a haver certas mudanças, tanto no formato dessas acusações, quanto nos grupos perseguidos e até a amplitude geográfica que isso vai tomando. Então, a gente estava falando até agora de leprosos, judeus, e isso vai começando a incluir também outros grupos aí no meio, que cada vez mais a gente vai chegando próximo de uma generalização herética, de um grupo que vai sendo cada vez mais generalizado e perseguido de maneira generalizada do que diferenciada. Então, até mesmo em alguns momentos aqui ele lista, né, o tanto de versões que haviam, que não era uma única versão que se tinha, né, eram muitas versões. Eram versões de são os leprosos influenciando os judeus, ou são os judeus influenciando os leprosos, ou são os muçulmanos que estão convocando os leprosos e os judeus. Tinham muitas versões que estavam acontecendo e que elas foram contaminando funciona também, né? Mas que elas foram realmente mexendo com a mentalidade da época.
E aí, de 1321, que foi de onde a gente partiu, para 1348, existem diversas coisas que acontecem e mudanças que ocorrem, como eu falei, de grupos, né? Mas uma das principais mudanças, ela está no modo como vêm essas confissões. As confissões mudam. E aí agora não se trata mais de uma confissão única e que ela tem um padrão que você consegue visualizar em várias outras. Que aí pode se supor muito, muito bem assim, que a tortura e o que se propunha, que os juízes estavam dizendo, estava sendo só repetido pelos acusados e acusadas. Agora não. Agora começam a aparecer alguns discursos e alguns depoimentos que não estão no discurso dos juízes, mas eles têm algo de novo, de autêntico, de que não estava sendo falado antes. E aí ele começa a diferenciar, o Carlo, esses materiais um do outro, porque existe essa diferença de agora está aparecendo outras atitudes, uma outra descrição. Acho só para complementar, é importante falar que tem uma mudança geracional, né? De 1321 para 1348. Então é justamente essa questão do o que antes surgiu como uma coisa que foi muito imposta, assim, claramente imposta por uma classe dominante ao longo desses 30 anos, 321, 20 e poucos anos, ele se consolida com uma mentalidade dessa população, dessas cidades, e aí essa questão do complô já não é mais tão estranha, é algo que já aconteceu, que as pessoas já viveram e que agora eles já consideram mais natural, mais fácil de entender, de fazer parte da vida. Então nesse segundo momento, em 1348, os principais alvos, por exemplo, continuam os judeus, que eles continuam fora da esfera cristã. Os leprosos, eles acabam meio que sendo deixados de lado, meio inocentados, né? Os leprosos conseguem, de alguma maneira, essa absolvição, porque se tinha São Francisco de Assis como uma figura muito importante na época, e São Francisco de Assis ele recebia muitos leprosos, os leprosos ajudavam muito ele, e ele tinha realmente um amor e uma devoção, uma troca ali, né? Junto com essa população. Essa questão da piedade, da compaixão católica também, né? Isso. Que é uma coisa que, os leprosos, eles podem ser considerados repulsivos por aquela população, mas ao mesmo tempo eles são objetos de amor e de piedade pelos santos, né? Coisa desse tipo. Então, nessa transição eles acabaram sendo inocentados, mas os judeus continuam ficando fora nesse momento, continuam sendo um povo fora da fé católica. Um outro grupo que entra são um grupo que eles consideram o herege, porque não o outro, então ele deixa de ser aquele grupo que está fora da cristandade para também ser o cara que é contra a cristandade, que aí eles colocam o que eles consideram como hereges, né, que são os praticantes de outras religiões, basicamente, religiões de tradições mais pagãs, com raízes muito mais antigas, né, e que, enfim, tinha um sincretismo religioso muito intenso, que a gente sabe que ainda existe, né, e naquela época era algo assim que fugia, digamos, com mais força, né, da igreja. Um outro ponto que difere a situação de 1321 para a situação de 1348 é a segunda ocorrência da peste, que ela chegou na Europa em 1347. Então, o pretexto em 1321 foi a questão do envenenamento das águas, e em 1347 foi a mortalidade absurda que a peste trouxe para essas populações. O que é, inclusive, contraditório, porque judeus e hereges morriam também pela peste, apesar de serem acusados de catalisar isso. Como vai havendo uma diferença no que as pessoas estão trazendo nas suas acusações, no que estão relatando, vai havendo uma diferenciação nessas documentações. E a documentação começa a trazer características que são muito novas, diferentes, como a gente falou logo antes. E aí eles decidem por categorizar, de alguma maneira também, todos como hereges. São todos de uma maneira bem genérica, herética. O próprio Carlo fala nisso, né? Nessa expressão de uma generalização herética. Por conta de precisar categorizar as coisas, né? E aí ele estava até agora fazendo dando esse panorama pra gente de logo antes do que estava acontecendo no Sabá. E existem características, então, que a gente vai precisar listar aqui, que são fundamentais, que ligam esses grupos.
Por quê? O que começa a aparecer nessas novas confissões? A profanação à cruz, começa a aparecer que já se acusava às vezes os leprosos, o infanticídio, começa a aparecer uma ideia de algum complô que está se fazendo por trás, lidando com energias também obscuras, que é o que vai aparecer em algumas acusações que já vão citar animais, já vão citar sangue, a apostasia à fé, ou seja, que abre mão de uma fé para outra. Tem essa profanação da cruz, tem algumas características, acho que a gente pode listar até mais, Sim. que elas vão fazer com que esses grupos eles tenham muitas relações. Eles ficam intermeados. É bem doido, inclusive, no livro, ler essa parte, porque ela realmente fica toda embolada. Para ele também fica um pouco embolado, para a gente fica embolado no sentido de que existem muitas coisas em comum, mas espera aí, está bem diferente. Então vai precisar separar para dizer o que são essas práticas aqui. Essa é a estrutura desse segundo complô, né? Então ele começa a ter mais uma feição de perseguição religiosa, uma perseguição que acontece em um momento de medo, de uma segunda peste, um momento de fome, porque muita gente morreu e não tem mais mão de obra para trabalhar. Tanto que muitas pessoas, nesse segundo caso, ele também tem um grande número de execuções, mas tem muita gente que é presa, é punida de outras formas. Você perde uma parte dos seus bens, etc., mas você fica vivo porque você precisa trabalhar. Porque a nobreza não pode mais perder trabalhadores. Então é um contexto bem, bem diferente, essa segunda perseguição. Isso vai abrindo espaço para cristalizar essa narrativa em torno de uma ideia de seitas, de bruxos e feiticeiros, né, que vai se construindo, que são todos esses praticantes de religiões pagãs. A gente está generalizando aqui, mas o Ginsburg é bem mais específico na apresentação dele. E isso já por volta de 1375, né? Então a gente, aí saindo de 1348, tem mais uns 30 anos até 1375. E a gente tem aquela primeira mentalidade do complô que se formou, do primeiro processo para esse. Agora ela começa a se aprofundar e o complô já está consolidado. E agora o que começa a sedimentar nessa mentalidade é essa questão da perseguição religiosa. E que ela é muito, muito estranha, né? Porque ela lida com outros ritos. Uma coisa que eu acho bem importante de a gente falar, já que está falando disso da mentalidade, e algo que é geracional, que a gente está começando a ver uma população já também tendo força sobre a Inquisição. Não é mais só a Inquisição e a nobreza que tem força sobre o discurso popular. Porque a população também viu isso acontecer e também foi formulando suas narrativas próprias. E marginalizando grupos e selecionando esses grupos que vão ser marginalizados. E isso se dissemina culturalmente de uma forma que começa a potencializar para existirem forças que vêm de baixo, não só de cima. Ele fala muito disso, né? Então, a partir de 48, já tem tanta coisa aconteceu e tanta coisa já foi enraizada, que agora está mais fácil. Tem muito mais. Isso está acontecendo de uma maneira totalmente naturalizada. As pessoas também incentivam, são de uma maneira participantes já dessa Inquisição, né? A população. Sim. E é justamente nesse momento de 48 para 75 que a gente tem a demonização dessas outras religiosidades. Então, o que antes o cara vinha e relatava como um ritual X, assim, inocente para ele. E o inquisidor, o investigador, o juiz, etc., já ouve de outra forma. Então, nesses 30 anos, a gente tem esse processo aí de demonização. Que ele vai se estendendo, ele vai ficando mais intenso, né? Quando começa a se consolidar de fato, lá pro começo do século XV. E uma coisa que eu acho interessante falar, antes da gente ir pro Sabá de fato, é que durante esses complôs, existiam manifestações da igreja contra essa perseguição, inclusive bulas papais, que foram, se não me engano, foram pelo menos 2, do Papa Clemente VI aqui, proibindo a perseguição a judeus, a leprosos, que a investigação dos hereges tinha que ser conduzida de outra forma, né, para controlar a violência, e as autoridades locais, que realmente implementavam a questão, o pessoal simplesmente
não deu a mínima para isso, né? Cada um fez o que precisava ali, fortalecendo ainda uma nobreza local, um clero local, que a gente vê aí em grande disputa com essa hierarquia da igreja. Meu, isso coloca essa situação em uma maior complexidade, que imagino que seja o que cabe, né? É muito complexo, porque estava havendo uma perseguição ostensiva já, e ela não tinha cabimento mais. Não tem cabimento, é bom. Mas assim, ela não tinha mais fundamento mesmo. Já se percebia que não tinha mais relações e que era algo realmente de uma perseguição selecionada, orquestrada para ser daquele grupo. E aí, a ponto do Papa intervir, a ponto de algumas figuras importantes terem discursos, né, contra o que estava acontecendo, para dar uma reduzida no que o pessoal estava fazendo. Queria também levantar um ponto, já que a gente está migrando para entrar mais na parte das seitas de feitiçaria, que como que saiu de cena os judeus, como que os judeus saíram de cena. A gente falou dos leprosos, os judeus vieram a sair de cena porque eles foram o povo que foi escolhido, foi para quem Messias apareceu. Então, para eles tinham, até então, não se tinha esse discurso, o judeu é terrível, mas começou-se a praticar esse discurso, até mesmo dos papas, e foi se disseminando para justamente extingui-los, assim, para tentar estancar um pouco essa obsessão, que estava demais. E aí o discurso que se usa foi que foi o grupo escolhido, foi o povo escolhido. Então, isso amenizou um pouco as coisas e foi algo que tinha a favor desse grupo. O judeu ele deixa de ser o outro estranho e passa a ser só um diferente. Tem uma sutileza nessa diferenciação que tirou esse grupo da perseguição. Quando ela vai começar a se focar nessas outras religiosidades, né, esse processo todo de demonização que o Ginsburg vai tratando, os judeus vão caindo fora disso, porque eles têm uma religiosidade que é diferente, mas que já também é muito consolidada e que eles sabem que não é essa coisa, que não tem nada a ver com esses outros rituais, né? Então eles meio que caem fora desse conjunto aí. Então, seguindo a ideia do complô que a gente vinha falando, esse complô agora ele tá bem embolado com o que a gente falou de serem dos hereges, de uma heterodoxia. Essa heterodoxia, ela se aplicava inclusive a grupos cristãos heterodoxos, que eram aqueles que também, não só, né, mas também das sociedades primevas cristãs, que se formaram em cada região, tiveram diferentes crenças, ritos, se estabeleceram de formas muito diferentes. O cristianismo não teve uma forma só de se fazer, de se difundir. E aí tiveram vários grupos, os valdenses, cátaros, bogomilos, que nessa fase, ali mais ou menos em 1380, que também é a fase que a gente está contando como um auge, né, do surgimento dessa ideia de feitiçaria, esses grupos tinham práticas que se aproximavam um pouco dessas seitas, que inclusive eles acusavam eles de promiscuidade sexual, de estabelecerem um contato com natureza, de fazerem magias para curar doenças. Isso eu estou generalizando aqui, mas que eram algumas acusações que vinham para esses grupos e que aproximam um do outro. Ou seja, que ambos têm em comum alguma cultura que pode se dizer pagã. E isso coloca uma crise a mais, soma algo à crise que já estava, uma crise social, crise política, uma crise religiosa. Numa fase de crise, se fecha o cerco. E nesse sentido religioso-político, o cerco foi se fechando para essas práticas que eram heterodoxas, o que agrava a perseguição para todos esses grupos. Sim. E isso deixa muito, muito clara essa transição entre 1375 e 1435, essa demonização de religiosidades que a gente já falou, e a consolidação dessa perseguição, né, desse novo grupo. E nesse sentido, quero até trazer uma citação aqui do Ginsburg, que ele diz o seguinte: embora os detalhes dessa fase nos fujam, o significado abrangente da série documental parece claro. De um segmento social relativamente circunscrito, os leprosos, passa a ser um grupo mais amplo, mesmo que delimitado étnica e religiosamente, que são os judeus, até desembocar numa seita potencialmente sem limites, feiticeiros e bruxas.
De maneira análoga aos leprosos judeus, os bruxos e as feiticeiras situam-se nas margens da comunidade. Sua conspiração é, uma vez mais, inspirada no inimigo externo, o inimigo por excelência, o diabo. Então, o ponto principal aqui é justamente essa mudança de alvo, né, para um grupo ilimitado. Então, tudo que é diferente, que é heterodoxo, que é pagão, você coloca na caixinha da bruxaria e da feitiçaria, que depois vai para uma caixinha maior, que é a do sabá, e persegue essas pessoas. Então eles acabam sendo o bode expiatório, a válvula de escape por excelência dessa comunidade cristã, né? E aí a gente chega em 1435, quando essas começam, você tem um crescimento muito grande de testemunhos contra essas novas seitas, que agora elas deixam de ser consideradas só outras religiosidades, mas são consideradas como ritos demoníacos de iniciação, né? Essa é a questão. E a partir daí, esse estereótipo do sabá ele praticamente não muda, né? Ele vai permanecer o mesmo por praticamente 250 anos, enquanto acontecem essas perseguições a bruxas e feiticeiros. Então agora a gente quer falar um pouco sobre o que se cristaliza sobre a imagem do sabá e que conversa com essa heterodoxia genérica, como o Carlo coloca. E a gente tem... entre esses grupos que eu falei, que são grupos cristãos, heterodoxos, né, tem os cátaros especificamente, é algo curioso que ele traz no livro, que os cátaros têm esse, na etimologia, inclusive, de catus, tem relação com um gato, porque eles tinham uma crença uma adoração de um gato gigantesco, que, inclusive, se fazia presente em ritos. E, posteriormente, esse gato... O gato aparece como um animal diabólico, e não necessariamente o gato gigantesco, né? Mas o gato se torna um animal diabólico que está, inclusive, em confissões de bruxas. E isso se torna duradouro nas confissões. Além disso, tem a ideia de líquidos, né? De ingerirem líquidos como também um rito iniciático. Então, eles ingerem líquidos. O que tem nesses líquidos? Eles colocam como se fossem carnes dissolvidas de crianças e animais. E aí se bebe esse líquido nessas seitas misteriosas. Então, tudo isso para falar que como a transitoriedade, a transição mesmo de uma cultura para outra, de uma crença para outra, que o Carlo coloca exatamente dessa maneira, que é o momento da interação de estereótipos inquisitoriais e cultura folclórica que teria conduzido ao sabá. Uhum. E que vai, entre algumas características, vai ter esse aspecto do animal diabólico e que não vai se limitar ao gato, isso vai se estender para outros animais. Normalmente são animais pretos e que aí é bode, é gato, parecem vários animais, mas existe um animal... que aí eles colocam isso como o diabo em forma de animal nas acusações. Tem a apostasia da fé, a profanação da cruz e orgias sexuais e infanticídios. Então esses elementos eles entram de maneira duradoura no estereótipo. Sim. Depois somam-se outros. Uhum. Entre esses outros elementos que vão vindo com o tempo, né? Tem a questão dos voos noturnos, né, da bruxinha na vassoura. Tem a questão da metamorfose de animal, né, com essa presença de animais ou semi-animais que representariam o diabo. Tem também, surgem aquelas narrativas de pessoas que se transformariam em animais. A gente vai ver mais pra frente lobisomens. Tem pessoas que se transformam em urso, tem várias narrativas nesse sentido. Tem a questão da viagem ao mundo dos mortos, da viagem ao além, do contato com os mortos e fantasmas e espíritos e tudo isso, né, esse tipo de coisa. Do combate em êxtase, né? Êxtase aqui no sentido da pessoa ter tomado alguma coisa, alguma propriedade alucinógena, qualquer coisa assim que deixa ela com uma percepção alterada da realidade. Esse seria um estado de êxtase, né, que ele coloca, que seria uma preparação para esse combate no outro mundo, alguma coisa nesse sentido, né? Também surge muito questões associadas ao xamanismo, que a gente vai ver depois, com rituais que usam ossos e peles. Tem também questões associadas a deformidades corporais, né? A questão da simetria e assimetria dos corpos, de pessoas que às vezes são mancas, ou às vezes não têm um pé, ou às vezes não têm uma mão, tudo isso. E todos esses elementos aqui que a gente vai destrinchar um pouco melhor agora,
eles são estudados numa área geograficamente delimitada ali que o Ginsburg consegue identificar a partir desses documentos, que eles vão ali do sul da Inglaterra, pegando toda a parte ali de depois França, Portugal, Espanha, até o centro, passando pelo centro-sul da Europa até a região dos Balcãs. Então é uma área muito grande, né? E nem todos os fenômenos acontecem em todos esses lugares, mas existe uma sobreposição muito grande e uma circulação de ideias que ele vai rastreando ali, um trabalho quase arqueológico a partir desses documentos de costurar relações. Então, é aquilo que a gente falou no começo, ele não consegue bater o martelo em muitos desses casos, porque falta evidência, mas ele consegue deixar dúvidas muito grandes, né? Ele consegue deixar hipóteses muito plausíveis de investigação ali de que algum tipo de ritual que aconteceu nos Balcãs há 1500 anos tem relação com outro tipo de ritual que foi se transformando e chegou na França, sei lá, 700, 800 anos depois, uma coisa nesse sentido. Então, é toda essa área de circulação de povos, que a gente sabe que circularam muito por milhares de anos, que tinha uma tradição pagã muito forte, muitas vezes associada à colheita, à fertilidade, tudo isso. Enfim, essa é a área de estudo dele. Então, tudo que a gente vai falar agora é em relação a esse processo já no século XV de ocorrências nessa área. Então agora a gente vai entrar no momento de começar a conhecer um pouco mais do que as confissões dessas pessoas trouxeram, o que era realmente praticado, quem envolvia, e entre essas questões está o fato de descobrir quem que guia, quem são as divindades que essas pessoas estão cultuando, que essas novas religiões, que não eram novas, né, mas essas religiões que estão aparecendo aí agora na Inquisição, o que se traz? E esse capítulo, por exemplo, o Carlo intitula de Acompanhando a Deusa, porque as figuras femininas, as divindades femininas eram as grandes presenças, né, no geral nesses grupos. E elas tinham, às vezes, aparições, às vezes não aparições, mas normalmente se colocavam como aparições mesmo, que estavam sempre presentes. E então, quem são essas mulheres? Elas normalmente recebem nomes muito distintos nas descrições das que a gente pode dizer praticantes e testemunhas, né? E elas colocavam sempre o nome que elas conheciam, que elas chamavam. Então, a gente vai passar por nomes como Richela, Oriente, Herodíade, Holda, Épona. Mas tem uma figura muito importante aqui, que é a Diana, deusa Diana, que é uma deusa do panteão romano, ela é uma divindade romana, que é análoga, que ela tem relação com Ártemis, e que ela foi uma presença muito colocada pelos inquisidores. Nas documentações, tudo que está em documentação, normalmente se colocava em nome de Diana, por mais que elas estivessem falando em outros nomes. Então aqui a gente já começa a compreender algo que gerou uma confusão, porque ela está falando em Richela, ela está lá falando em Deus Oriente, ou Madonna, blá, vários nomes que elas dão, mas os juízes iam lá e escreviam que era Diana. Então, no fim, ela está falando de Diana. E aí, nos depoimentos, há essa separação. Está lá ela relatando como um nome e quem está interpretando, ouvindo, está interpretando como Diana. Então, eles sempre tentavam unificar para essa figura de Diana, o que tinha múltiplos nomes. As características, elas são muito diferentes de cada seita, isso na linguagem inquisitorial, mas assim, em cada grupo se tinha uma maneira de praticar. E aí que a gente vai voltar um pouco do que ele traçou, assim, de imagem do sabá, do que se cristalizou. Então, envolve líquido, envolve êxtase, envolve voos noturnos, viagem ao mundo dos mortos. Essa diversidade de rituais é interessante ver mesmo, por exemplo, confissões, né, testemunhos, ali, registros por exemplo, podiam estar associados à mesma divindade, no caso ao Oriente ou a Herodíade, alguma coisa assim, mas com ritos completamente diferentes. Por exemplo, em alguns casos a gente tem o destaque pelos voos noturnos, as batalhas aéreas, quase sempre batalhas
que buscavam defender a fertilidade dos cultivos, das lavouras. Em outros, por exemplo, a gente tem rituais de cura. Mas um ponto que é importante destacar, praticamente nenhum dos relatos que o Ginsburg traz no livro, essas pessoas que participavam dessas reuniões indicavam intenções malignas. Tanto que por muito tempo essas divindades eram conhecidas como boas mulheres, boas gentes, boas vizinhanças, e elas estavam muito associadas, por exemplo, a fadas e elfos, a questões curativas, a questões previsão, né? O que o futuro reservava para essas pessoas. E em muitos casos, principalmente no caso das mulheres, né? Quando elas eram interrogadas, elas falavam que elas nem sabiam que elas estavam fazendo algo errado, porque não fazia mal a ninguém. Era algo que elas faziam há muito tempo, era algo que já existia, já era consolidado, e isso. E de repente, isso entra nesse enquadramento demoníaco aí do Sabá e muda completamente de figura, né? Então, esses são alguns pontos que vale muito a pena de destacar. Não só de deusas, mas também existiam divindades masculinas que guiavam homens também. Mas a maior parte das perseguições foi em relação às mulheres mesmo. Isso assim fica muito, muito claro. Em relação aos homens, a maior parte desses rituais estão associados a outras batalhas, né? Que também envolvem fertilidade, mas são batalhas que envolvem, por exemplo, controle de áreas, né? Um controle, por exemplo, batalhas entre feiticeiros e espíritos para proteger determinada região, né? Então acaba tendo uma função um pouco mais militar, digamos assim, um pouco mais belicista nessa participação masculina. Os participantes entravam em um estado de transe ou de catalepsia, qualquer coisa nesse sentido, para poder acessar o mundo dos mortos, né? Porque esse estado alterado era como se fosse o ingresso para conseguir ter contato com esse mundo sobrenatural. Um ponto que eu acho interessante aqui destacar é um caso de 1457, né, onde 3 senhoras foram presas e elas confessaram que elas participaram de rituais, que no caso elas seguiam a deusa Richela, que era conhecida como Diana em algumas outras partes ali. O que tem de mais interessante nesse caso é que essas 3 senhoras, mesmo confessando, elas foram liberadas. Porque não era inquisidor exatamente, né? O Nicola Cusano, ele era o juiz responsável pelo processo. Ele foi muito claro que eram senhoras que elas estavam alucinando. Para ele não fazia sentido acreditar naquilo. E ele não entendia como outros inquisidores acreditavam nesse tipo de relato, né? Ele coloca isso assim de um jeito muito claro, de que não existem bruxas, não existem monstros, não existem nada disso. Existem pessoas que acham que vem coisa ou inventam coisas e tudo isso. E ele deu uma punição muito leve, assim. Então, existiam espaços de tolerância, né? Mas eles existem, é importante pontuar isso também, né? Esses casos que ele ilustra são casos bem interessantes pra gente criar imagens, pra gente conhecer um pouquinho mais dessas pessoas, dessas mulheres, pela perspectiva delas, né? Por mais que às vezes um pouco induzidas também pelos inquisidores, mas muitas vezes trazendo esses fatos livremente. Tem um outro caso além desse da Richela, que acontece em 1390, e tem um outro que elas um pouco antes também porque elas são reincidentes, né? A Pierina e a Sibila. Então acontece uma vez em 1384, outra vez em 1390. E a Sibila e a Pierina, ambas são interrogadas separadamente, mas elas trazem informações muito semelhantes. Não se sabe se elas conheciam e se elas frequentavam esse mesmo lugar, a mesma deusa, a mesma mulher, mas elas trouxeram informações extremamente similares. Elas se encontravam toda semana, e era nas noites de quinta-feira, com a Madonna Oriente, essa Madonna Oriente com H, né? A Oriente com H, e elas chamavam isso de sociedade. Aí a gente vem um parênteses aqui, porque essa informação é bem legal, né? A gente fala em seitas de feiticeiros, seitas de feiticeiras, e como elas chamavam? Elas chamavam de sociedade, jogos, encontro da boa gente, tinham muitos outros nomes. Então era assim que as pessoas que iam chamavam. Então a perspectiva muda o nome das coisas, inclusive, né? Então, e elas frequentavam essa sociedade, se encontravam com elas, e todas as vezes que elas iam, essa Madonna Oriente recebia-as falando: bem-vindas, minhas filhas. A Sibília, por exemplo, ela relata que acreditava que todo tipo de animal viesse à sociedade e que pelo menos 2 de cada espécie.
A exceção eram os asnos, né? Porque carregam a cruz mas se faltasse qualquer animal, o mundo inteiro acabaria destruído. Então existia ainda nessa figura algo de uma imagem de animais junto, né? Uma protetora de animais, algo que unia os bichos. Aqui a gente vê, inclusive, essa questão das minhas bem-vindas minhas filhas, né? E mais pra frente ela fala que elas são as filhas dela, mas que ela se nega. Lá não é permitido usar o nome de Deus. E o caso da Sibila e da Pirina, ele veio a ser um caso que o Carlo depois apresenta de novo, com alguns outros elementos, mas que ele é muito legal porque ele desenha, ele começa a desenhar algumas coisas bem comuns a outras confissões também, que é isso, do encontro noturno, semanal, às quintas-feiras. Parece que tem outros ali que também são listados, que também acontecem às quintas-feiras, não é uma coincidência e não é um caso pontual, e que envolve uma mulher na guiança disso. E que foram alguns desses nomes que eu tinha começado a listar, né? Então a Oriente está entre essas. Essa mulher que guiaria, né? Essa deusa, em alguns casos, esse deus também, né? Como a gente já comentou, tem alguns elementos masculinos, mas são menores. Eles estão associados a uma série de poderes, como a gente viu, a questão de conseguir voar, a questão de atravessar o mundo dos mortos, tudo isso. E a liderança também de exército de mortos, né? Pode ter aspectos positivos ou negativos, dependendo do ritual, dependendo da perspectiva que tem, mas é algo também bastante recorrente. E que em uma das vertentes que o Ginsburg analisa, essa questão de liderança de exército dos mortos e combate no mundo do além, por exemplo, ele consegue rastrear algumas origens, por exemplo, de lendas arturianas. Ele já vai lá longe, lá atrás, e consegue identificar, né, na verdade, um momento em que lendas, tradições celtas e tradições cristãs se misturam e vão dando origem a elementos dessa lenda arturiana. Então a gente tem aí mais um desses pontos. Uma das coisas que a Duda falou aqui, que eu acho bom também puxar um pouco mais, é essa questão de presença de animais, né? A gente já tinha falado antes, né, que é algo bastante comum, muitas vezes associada ao diabo, mas essa questão de presença de animais e também metamorfose de animais, a gente acaba caindo num outro ramo de investigação que o Ginsburg traz, associado, por exemplo, aos lobisomens. Que tinha homens que se transformavam em lobos, tinha homens que se transformavam em ursos, homens que se transformavam em cachorros, tudo isso. E, de novo, eram questões que estavam associadas a aspectos positivos. Os lobisomens, eles não eram tradicionalmente criaturas malignas. Eles protegiam a lavoura, eles protegiam as pessoas da região, enfim, o entorno deles ali. Eram entidades voltadas para o combate, né, para combater esses espíritos malignos. E aí, durante esse processo também, eles acabam sendo demonizados. É uma coisa até razoavelmente fácil de entender por que foi demonizada, né? Um homem se transformando numa criatura agressiva ou com uma fera, digamos assim. Tem um caso muito interessante aqui do Thiers, né, que foi um homem que confessou em 1692 que ele era um lobisomem. É uma das poucas confissões que tem sobre isso. E aí a gente já vai lá para a região do Mar Báltico. É onde a maior parte desses confissões e registros de lobisomem eram mais fortes, né? Ele, nessa confissão, ele traz uma série de informações, né, de que esses ritos estariam associados a um processo de passagem, também a elementos de êxtase, que eles usavam uma série de líquidos ou ervas, ou qualquer coisa nesse sentido, assim, para atingir um outro estado de consciência. Eles têm, de novo, essa questão de estabelecer esse estado de êxtase com essa transformação, com esse contato com o mundo dos mortos. E um dos pontos que ele indica que são mais relevantes é que eles não podiam andar livremente por aí. Os lobisomens, eles tinham funções específicas, eles passavam por transformações em épocas específicas do ano, e tinha um único período que eles conseguiam andar livremente, que era o período da Epifania. Que esse período da Epifania, para quem não conhece, é entre o dia 25 de dezembro e o dia 6 de janeiro, né? Entre o Natal e o Dia dos Magos. Aí. Muitas coisas que o Ginsburg traz, muitos elementos desses ancestrais estão associados a esses 12 dias, esse período da Epifania, e que seria justamente um momento em que, nessas tradições, as fronteiras entre o mundo sobrenatural e o mundo real estariam mais fracas, então você conseguiria ter um acesso mais fácil a esse mundo, né? Seja para combater, seja para conseguir ajuda dessas criaturas ou espíritos, né? Um ponto interessante aqui, talvez, de destacar, é a própria questão
da ocorrência do Natal dia 25 de dezembro, né? Pelo que a gente tem em termos de evidências, relatos e resquícios arqueológicos, tudo indica que, né, Jesus Cristo teria nascido entre junho e agosto e não em dezembro. A questão é que essa festa de comemoração do nascimento de Jesus não teria apelo, né, lá nos primórdios da religião cristã, ainda no Império Romano, etc. E por um desejo, inclusive, um desejo desse clero, dessa hierarquia religiosa, essa festa foi sendo associada a festas pagãs. E uma das festas pagãs mais relevantes que tinha era justamente o Iule, que é uma festa que comemora o solstício de inverno, marca um período importante que vai dar, que fecha um ciclo e começa o próximo ciclo de plantio e colheita. Então, essa festa ela começava dia 21 de dezembro e terminava dia 1º de janeiro. E, enfim, ela tinha uma série de elementos que hoje a gente reconhece no Natal. Por exemplo, a decoração de árvores, né? No caso, a elaboração de cabritos de palha, que eram usados para decoração também, que hoje a gente tem associado à imagem das renas. E a gente tem a própria ideia da ceia de Natal, porque o último dia desse Iule, desse festival de solstício do inverno, era reservado para você sentar com seus parentes, com seus amigos, trocar presentes e jantar, né? E ceiar. Então, isso foi uma das tradições que a gente consegue perceber que ficaram mais persistentes, né? Agora, essa questão da transição do dia 21 para o dia 25 de dezembro, a gente não conseguiu rastrear, ele se perde um pouco. Provavelmente também tem associação com mudanças de calendário, que tiveram inúmeras, né, ao longo de todos esses anos. Mas é só um parênteses aí que é interessante de como, ao mesmo tempo em que a Igreja Católica persegue uma série de tradições pagãs, ela também se apropria de algumas e apaga isso, né? Nessa busca de eliminar os dissidentes e de ser a religião hegemônica, então ela é extremamente seletiva no que ela vai defender, no que ela vai expurgar. Em algumas coisas foram concessões, assim, né? Então, de povos conquistados porque na história do mundo, essa conquista de um povo, ela carrega também uma conquista religiosa. Ela vinha com uma conquista política, territorial e religiosa. Você se apodera, às vezes muitas vezes também, né, de deuses e deuses desse panteão pro teu, ou você elimina e você domina com o teu panteão de deuses e deusas, como aconteceu em diversas sociedades. E essa questão do solstício, ela foi uma prática de diversas, né? Tem essa do Iule, que é que centraliza bastante dos elementos, né, das práticas, e que elas são muito vastas e vieram provavelmente numa sociedade logo pós-caçadora, quando começou a se formar uma sociedade agricultora e que ela planta, então ali se estabeleceu. Então imagina quantos anos tem isso, né? É muito primordial, assim. O próprio Carlo, né, ele nem se arrisca a falar que é possível encontrar as origens dessas práticas, muitas que ele cita, né? São consideradas mitos mesmo. Exatamente. Mitos e ritos que foram, como a gente falou antes, assim, é uma transitoriedade de culturas. O próprio Natal sendo um momento de adaptação a isso, né? Porque provavelmente isso se diz, né? Não sei se necessariamente é no momento em que Jesus nasceu, mas era próximo às datas ali nessa época do ano que se tentou colocar a data comemorativa. Mas ela não teve boa aderência. Não vingou. Não vingou. Então, para vingar, eles precisavam adaptar algo que vingasse com os povos. E aí que eles adaptaram e colocaram para o final do ano, né? Que já era uma prática. Uma prática, inclusive, já mais recentemente, porque foi o que veio logo antes, né? Uma pré-cristã, que é greco-romana. Então, assim, os romanos, quando já faziam a Saturnália, e que também tinha essa festividade, também trocavam presentes, e por aí vai. Eu acho que isso é uma coisa importante também falar nesse momento, que esses elementos que a gente vai trazendo aqui tanto de animais, quanto das práticas, quanto das deusas, o nome da deusa Diana, essa escolha ela não é uma aleatoriedade, ela não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha muito precisa, porque era uma cultura que foi muito
a herança que o cristianismo tem da época romana é de muito terror e é de muita recusa. Porque os cristãos, inclusive, foram escravizados, também sofreram com muitas mortes. Foi uma fase de muita guerra entre romanos e cristãos, né? Então, tudo que vem nessa fase de um mundo cristão, ele tem ainda muita proximidade com essa negação e uma recusa, um terror a tudo que se assemelha ao romano. E isso se assemelha, assim, imagina, falamos de uma deusa romana, inclusive, né, Diana. Quando fala em orgias sexuais, necessariamente a gente lembra de festas, quando é uma festividade que ela faz elogio ao gozo, aos prazeres, ela lembra necessariamente de festas báquicas, dionisíacas, quando fala de gregos. Então, tudo isso também é algo que eles vão tentando retirar e para que isso não repercuta mais, né, nas sociedades. E esse ponto que a Duda trouxe é fundamental, porque além desse substrato romano que ele identifica, o Ginsburg identifica, né, uma das questões que ele coloca ele identifica vários desses elementos nesses rituais pagãos, mas por que eles estão tão dispersos em tantos lugares pela Europa, né? O que eles têm em comum para estarem nessas localidades? E aí, um dos pontos que ele encontra é um substrato celta. Então, uma tradição de uma ocupação celta muito antiga, que aí ele começa a investigar e começa a trazer essas tradições que a gente já falou. Algumas coisas são quase xamânicas, né, nesses rituais. E uma relação muito forte com natureza, ciclos naturais, uma relação muito forte com animais, por exemplo, com cavalos, né, no caso da deusa Épona, com ritos funerários. Tudo isso ele consegue identificar numa tradição celta que vai persistindo e vai se modificando ao longo de milhares de anos. Mas não para por aí. Então, ele, além dessa tradição celta, ele consegue também identificar muitos elementos dessa cultura pré-helênica, um pouco do que a Duda também já trouxe. Que é até... assim, dos cretenses, civilizações micênicas, porque o próprio, quando a gente fala da cultura grega, quando vai falar da cultura romana, ela já tem também um passado, né? Então os gregos também pegaram lá o Minotauro, toda essa cultura assim de povos micênicos, de povos cretenses, ela também foi atribuída, né? Ela também foi passando e transitando por essas culturas. Então é uma cultura mediterrânea que a gente pode talvez colocar de maneira mais genérica, assim, mas é uma cultura mediterrânea que vem forte, uma celta, uma cultura germânica, uma cultura... E então foram diferentes localidades que foram se convergindo e conversando nas crenças. E muitas dessas divindades que fazem parte dessa cultura, civilização mediterrânea, céltica, cretense, tudo isso, uma parte delas, né, principalmente muitas figuras maternas estão associadas à proteção, fertilidade e lavoura, mas um outro grande conjunto também dessas entidades está associado a ritos funerários, ao mundo dos mortos, essa passagem dos vivos para os mortos, e reforçam essas questões de contato com o sobrenatural, né? Porque uma das coisas que o Ginsburg indica é que todos esses elementos ritualísticos, no fim, eles convergem para uma coisa, que é esse contato com o além. Elas eram... até mesmo a Diana e a Ártemis, as que são análogas ali, elas são deusas divindades da lua, da caça, protetora dos animais e da natureza, e das mulheres e das meninas. Assim como a Hécate, que também tem uma similaridade, a Épona, e aí um símbolo forte da Épona são os cavalos, mas elas são, voltando para essas duas, assim, que estão mais próximas, a Diana e a Ártemis, elas têm uma total relação com isso também, com essas práticas, né? Então elas dialogam com as motivações, com a motivação do que se faz nessa época, com essa viagem ao mundo dos mortos. Elas têm deusas que têm alguma relação com deusas mortuárias e por aí vai, com um domínio e com uma proteção da natureza. O Henrique tinha falado do Arthur, né? Das fábulas arturianas. Eu acho legal isso porque é uma curiosidade que veio no livro, assim, muito, como ele desenhou, muito curiosa.
e porque isso dominou muito o nosso imaginário, né? A gente viu muito as fábulas de Arthur, e o rei Arthur, e a Távola Redonda, e tudo isso que envolve esse universo, né? E então ele desenhou como que provavelmente surgiu essa fábula, as fábulas arturianas, e que também tem esse elemento de viagem ao mundo dos mortos. Ele começa pelo prefixo, né? Esse prefixo arte, que é um prefixo que está em Ártemis, que é um prefixo que está em Artus, em Artio. Ele é um prefixo que significa urso, ursa, mais especificamente. E as ursas são também símbolos dessas, em muitas mitologias, é um símbolo da maternidade, também de proteção, também de proteção às mulheres e meninas, aos animais. Elas têm esse cuidado, tem uma origem que é pré-arturiana mesmo, e que provavelmente ela foi assimilada dessa maneira e trouxe essa nova formulação num guerreiro, num homem, que aí veio a ser Arthur. Mas tem provavelmente toda uma ligação de origem com Ártemis, com Arte, com a ursa, e que é essa ursa mãe. Na própria Ártemis também se diz que o nome dela vem daí, né? Então foi muito legal ter lido essa parte, assim, quando ele começa a descrever algumas coisas. A própria Cinderela, que é uma figura que ele traz ali, né? Mas ele fala, não, eu precisei escolher essa história, assim como escolheu a história das fábulas arturianas, para mostrar que tem muita coisa aí por trás, uma origem... Essa questão da Cinderela, ele chega um pouco mais longe ainda, né? Porque ele identifica um conjunto de seitas, divindades, rituais, etc., associados aos cretenses, aos gregos, romanos, mediterrâneos, etc., que a gente já comentou aqui. Mas tem uma série de elementos que ele não encontra nesse substrato. Por exemplo, a questão de rituais envolvendo ossos e peles, a questão de ressurreição de animais, a questão associada a deformidades corporais, né, simetrias e assimetrias. Ele não consegue encontrar um respaldo para justificar isso. E aí, mas ele consegue encontrar isso em outro substrato, ainda mais antigo, que é diretamente relacionado a grupos caçadores, grupos nômades, grupos que tinham muita relação com o xamanismo, e aí é a importância da sazonalidade desses rituais associados às marcações de solstícios. Então, um grupo que ele destaca aqui é a ocupação cita, que acontece no século 8 a.C., que é um grupo que sai do Planalto do Irã e vai passeando pelo Mar Negro, passeando é ótimo, né? E vai passando pelo Mar Negro e Cáucaso, fazendo contato com vários outros povos ali durante séculos, e migram e acabam se consolidando ali na região do Danúbio. E eles trazem essa tradição aí euroasiática, né? Que é uma coisa muito maior, que ele não está falando só do contexto mediterrâneo, ele está falando de povos que vão do norte da Rússia até o sul da China, praticamente. Povos, como a gente já falou, caçadores e nômades que circulam muito. Tem outra relação com a natureza, tem outra relação com animais. E aí, por exemplo, a gente sai de um contexto em que ele tinha um substrato aí de até quase 2.000, 2.500 anos, que ele consegue identificar arqueologicamente, tem registros, tem textos, né, sobre esse tipo de coisa. E ele vai para um outro substrato aí que pode ter potencialmente até 250 mil anos de trajetória humana e de ritos. Sítios arqueológicos, né, basicamente é o que sobra disso. Algumas coisas que a gente consegue decifrar e imaginar como funcionavam, mas é isso. Ainda é um grande mistério essa questão de como vieram essas participações, né? Mas ele associa isso, por exemplo, essa questão dos rituais com ossos e peles, que eram utilizados para ressurreição de animais, né? Ele traz até uma imagem que eu achei muito estranha, muito bonita ao mesmo tempo, desses povos, de que quando eles matavam um animal para consumir, teria essa tradição, esse rito, fazer um ritual recolhendo os ossos dele dentro da pele, e eles, se não me engano, eles enterravam, ou queimavam, alguma coisa assim, para garantir a ressurreição daquele animal. E aí, na visão desses povos, cada indivíduo daquela espécie animal que aparecia no horizonte, que aparecia dentro de uma outra manada, seria uma ressurreição daquele indivíduo que foi morto. Então,
isso deu um nó na minha cabeça quando eu li, mas eu achei maravilhoso, assim, achei muito bonito esse simbolismo e esse ritual. Como a gente simbolizava, a gente ser humano, né? A gente humanidade. Humanidade, Como sempre foram muito importantes simbolizar as coisas, ritualizar, né? Então, por isso que é tão bonito, talvez, pra gente, se a gente se conecta com algo muito ancestral nosso também. E porque foi as próprias pinturas, quando a gente vê tudo isso assim, igual você falou de sítios arqueológicos, as pinturas rupestres e tudo que também são conjecturas, porque a gente nunca vai ter noção plena do que eram aqui, do que para que serviam, ou se serviam mesmo para algo, ou qual era o intuito daquelas obras, né, que a gente chama de obra, mas que é arte. E era então como um rito iniciático, era como uma forma de também endeusar esses animais e aí ao mesmo tempo ter muito medo, era como algo, qual era o objetivo daquilo, né? De expressar o que se via daquela forma. Enfim, então os animais eram muito importantes, né? Então, e a gente chamou de pagão isso, foi que a gente tem essa mania de precisar dar nome para as coisas, né? Mas que é basicamente uma forma de cultura que olha muito mais para a natureza e para o todo natureza, né? O ser humano nesse todo também. E por isso tanto figuras animais como... Que aí é onde também ele traz isso, né? Não só as metamorfoses, mas a própria crença de animais como divindades. São relações de sobrevivência, né? É algo assim que, para quem tá no século XXI, é algo muito distante, algo muito diferente, né? É difícil de entender, é difícil de situar esses casos. E ainda mais tradições que aparentemente são tão remotas, né? A gente consegue encontrar resquícios muito antigos, com significados, simbolismos que a gente vai atribuindo, a gente consegue rastrear algumas coisas muito, muito fragmentárias mesmo. E a gente acredita que essa é uma direção de interpretação. Vai nessa linha, né? E aí ele, nesse meio que ele tá falando também de ossos e peles e de alguns ritos realmente que não tem quase fonte originária, ele traz até... Por exemplo, vou dar alguns nomes por curiosidade, assim, né? Porque é legal, né? Pra gente ilustrar. Que ele cita, por exemplo, o mito do Édipo. O mito do Édipo, eu quero dizer, é uma história, mas que ela vem de um mito, né? E que Édipo tem muita relação com outras histórias também. Então, ele vem até próximo ali tudo, né? Até a história de Cronos com Zeus, de uma herança, né? De pai para filho, como que isso se passa. E aí ele também tem a questão de ser coxo, né? Ele não ter algum problema no pé. Édipo, o próprio nome quer dizer isso, né? E só, desculpa te interromper agora, mas é que eu quero aproveitar essa deixa da questão do coxo, porque esse é um outro ponto que ele vai encontrar numa questão ainda, nesse substrato eurasiático, mais ancestral, que é justamente essa questão da figura assimétrica, porque o fato nesses povos, nessas tradições, o fato da pessoa ser manca ou não ter o pé, isso seria meio que um nível psicológico, digamos assim, um passaporte, uma capacidade para entrar em contato com viagens sobrenaturais, com o mundo sobrenatural. E por que disso? Porque a simetria, ela é essencialmente natural. Então, os animais são simétricos, os seres humanos são simétricos. Aquilo que é assimétrico estaria em discordância disso, portanto, estaria associado ao outro mundo. Então, ele traz dezenas de relatos de personagens mitológicos que ou não têm uma mão, ou que não têm o pé, ou que são coxos, mancos, tudo isso. E é inclusive o caso da Cinderela, que a Duda já citou, né, que perde o sapatinho lá, aliás, tem várias versões da Cinderela, que eu não fazia ideia disso. E elas não são tão bonitinhas quanto a da Disney. Mas é um conto que ele explora de um jeito muito, muito profundo, muito curioso também, porque é uma coisa que a gente tem uma noção, então você dá um choque quando você conhece tantas versões possíveis da Cinderela, e algumas brutais, né, até. Mas que também estaria associada a isso, né? Seria mais uma fábula ancestral associada a esse tipo de contato com além. E com isso, de certa forma, ele encerra esse conjunto de elementos que ele tinha
destrinchado ali do sabá, dá indicações, né, de suas origens. Como a gente conversou antes, ele não chega a fechar nada, ele levanta hipóteses em vários caminhos. E nesse sentido, é engraçado que o livro fala mais sobre os componentes do sabá do que o sabá em si, né? Por isso que o subtítulo funciona muito bem também, né? Decifrando o sabá. Uhum. Esse decifrando, para mim, fica como ele dissecando, ele decupando muito do que formou essa imagem que, vamos dizer, que mais cristalizou do sabá. Uhum. Mas que até então existiam outras formas de vê-la, né? Tinha uma outra maneira de ver essas crenças e como chamava essas crenças. Até chegar nesse nome fechadinho, o sabá. Mas ele decifra a ponto de chegar, como o Henrique falou, assim, 200 antes de Cristo, 200 mil. Então é muito de antepassado mesmo. E outra questão é que a gente falou dessas conjecturas todas que ele faz e que várias vezes a gente colocou nesse ponto que eu acho que é importante. Carlo, ele coloca como conjectura mesmo. Tem um capítulo que ele chama Conjecturas Euroasiáticas, que é o que ele começa a considerar que vem mais de uma parte oriental. Uhum. Mitos e histórias e fábulas orientais que foram migrando e também assimiladas pelos povos ocidentais. Mas que o fato de ele colocar como uma conjectura, ela já dá essa cara de não ter uma definição. Tem um desenho que está sendo proposto e que faz muito sentido. Faz. Não, ele desenha isso assim de um jeito muito, muito competente, né? Uhum. Assim, acho que poucos historiadores, poucos intelectuais se proporiam uma pesquisa dessa envergadura com um conjunto tão grande de documentos, conjunto de referências imenso. O livro tem quase 150 páginas, né, de referências bibliográficas. Uhum. E um conjunto de métodos tão, digamos assim, acho que nem heterodoxo. E multidisciplinar. Uhum. Ele é um cara muito multidisciplinar. Isso deixa o livro mais interessante, assim, eu acho. Porque ele, por exemplo, ele parte isso da mitologia, exige muito estudo. Falar de mitos como mito de Zeus, Cronos, Édipo, Jasão, Cinderela, Orfeu, Prometeu, por aí vai. São mitos que eles exigem muito estudo para você também conseguir amarrar um com o outro, ver o que eles têm em comum e etc. Desculpa, terminei. E esse estudo dele partiu até para estudo de línguas, né? Ele usa os testemunhos linguísticos mesmo, avaliando etimologia, avaliando, além da etimologia do que é da escrita, mas também do que é da iconografia, antes de escrita, né? Então, assim, os ícones, como a gente desenhava, como a gente representava, é todo tipo de estudo de representação. Então, olha onde pode chegar esse estudo, né? O que eu ia falar aquela hora lá. Nesses estudos, ele não... É como se o livro fosse um grande exercício de erudição. Também. Então, ele não está preocupado em fazer um estudo histórico e ponto. Ele está preocupado em usar todos os recursos que ele tem de conhecimento, de humanidades, de mito e tudo isso para encontrar as respostas que ele precisa. E que grande generosidade ele compartilhar isso com a gente, né? Pô, ele tem esse conhecimento. Traz para nós mesmo. Então, acho que o último ponto que é importante destacar aqui, de por que o sabá cresceu tanto assim em relação a um ódio, digamos, a uma perseguição cristã que era feita em relação a ele, era porque essa sociedade cristã associava o sabá a um motivo muito familiar e ancestral, que seria a inveja que os mortos teriam do mundo dos vivos. Então, para eles não fazia diferença que esses elementos do sabá, esses rituais do sabá, eram realizados para a proteção de lavouras, por exemplo, ou para fertilidade. Tanto faz. A questão é que eles têm contato com o mundo dos mortos e os mortos têm inveja dos vivos. Isso é um grande mote da história humana que está por trás desses elementos que o Ginsburg vai trazendo para a gente. Essa colocação toda me faz lembrar uma citação dele que é aquela, abre aspas, a tentativa de conhecer o passado também é uma viagem ao mundo dos mortos. Fecha aspas. Isso é o Carlo falando. É muito forte, é maravilhoso isso que ele fala. A gente está falando aqui o tempo inteiro de uma cultura
Caramba, é popular, é folclórica, é tudo que pode se dizer, assim, que realmente fica muito à parte de um mundo estritamente erudito. Erudição é um desafio também chegar nesse lugar. E eu vou agora então ler. E a gente falou aqui tanto em viagem ao mundo dos mortos, em êxtase, e que provavelmente eles ingeriam, inclusive, alucinógenos, qualquer erva ou fontes, né, que poderiam gerar um êxtase. E às vezes não só isso, mas o próprio ato, às vezes é uma dança, às vezes é algo que gera um estado de êxtase. Uhum. O Carlo não está comprometido em falar pra gente, em confirmar se essas pessoas viajavam ao mundo dos mortos ou não, se elas estavam, se elas saíam do corpo e realmente viravam, o que elas viravam, fantasminhas? O que elas se tornavam, espíritos? Ele não está comprometido em comprovar isso em nenhum momento, né? E nem fecha dessa maneira o livro. Porque para ele o que importa era a mentalidade. Então o que importa era essas pessoas, elas diziam, afirmavam isso e elas acreditavam fazer isso. Então é isso que importa. Como que acontecia também desses homens se tornarem lobisomens? Não sei, tem casos que eles testemunharam. Tipo, tem pessoas que testemunharam isso. Então tudo isso está num lugar de relato e de crença. Então é isso que importa no fim, né? Não de se comprometer a comprovar. Perfeito. A ideia não é saber se o cara virou lobisomem de fato ou não, mas o que isso significa. Porque isso representa muito o que estava na cultura e no discurso e no imaginário daqueles povos. É isso que mais é valioso pra gente, né? E é o que difere muito de outros estudos, né? Quando eles partem só daqueles documentos, por exemplo, dos inquisidores ou dos juízes, quando esses próprios juízes que tomavam as confissões, eles desconsideravam um monte de coisa que as pessoas falavam, né? Que a pessoa que estava sendo investigada confessava. A gente perde muita informação ali sobre aquela cultura. E aí é justamente o Ginsburg tenta burlar esse filtro, né? Esse filtro de classe, de cultura que existe. Cultura por definição, é algo transitivo. Então, ela sempre vai estar ela não é permanente, ela não é fixa, né? Ela está em movimento. E então eu vou fazer a citação aqui de fechamento. De resto, nem é seguro que tenha existido. Pelo contrário, é segura a semelhança profunda que liga os mitos depois confluídos no Sabá. Todos se elaboram um tema comum: ir ao além, voltar do além. Esse núcleo narrativo elementar acompanhou a humanidade durante milênios. As inúmeras variações introduzidas por sociedades extremamente diversas, baseadas na caça, no pastoreio, na agricultura, não modificaram sua estrutura de fundo. Por que tal permanência? Talvez a resposta seja muito simples. Contar significa falar aqui e agora com uma autoridade que deriva de ter estado, literal e metaforicamente, lá e naquele momento. Na participação no mundo dos vivos e no dos mortos, na esfera do visível e do invisível, já reconhecemos um traço distintivo da espécie humana. O que se pretendeu analisar aqui não foi um conto entre tantos, mas a matriz de todos os contos possíveis. Depois disso não tem nem mais o que falar, né? É o fechamento do Carlos do livro dele, que é maravilhoso. Apaixonante. Eu fiquei encantada. Mais um, né? Mais um. Carlos, sensacional. E é isso. Com isso a gente encerra o nosso segundo episódio sobre o Ginsburg. Uma apresentação, uma breve análise aí do História Noturna. Super recomendo o livro para quem tem interesse no assunto. A gente nem arranhou a superfície dele aqui. É um livro muito rico, muito mesmo. Não tem, ainda cabe muito uma leitura, não é tudo spoiler aqui. Nossa, demais. E é isso. Então, até a próxima. Muito obrigada, gente, por ouvir também quem ouviu até o final. Até a próxima.